Olá concurseira, aqui quem vos fala é o professor Alex. Hoje a gente vai dar continuidade à Lei 11.404, que versa sobre as normas de execução penal. Na aula anterior a gente falou um pouco dos estabelecimentos penais, hoje a gente vai prosseguir com os estabelecimentos penais. Aula passada eu passei uma tabela para vocês, passei uma questão, então é importante que vocês vejam as aulas anteriores. Então, pessoal, em relação a esses estabelecimentos penais, a respeito das normas de execução penal, é um ponto muito importante das normas de execução penal. O Estado, na categoria de prova, na categoria de prova que vai vir para vocês, é importante vocês identificar qual o estabelecimento penal, qual o regime e qual a sua finalidade, Tudo nesse contexto aí, para vocês entenderem como funcionam os estabelecimentos penais. Isso é muito importante, é um ponto muito importante de prova, é questão de prova sim. Então, tudo que a gente fala aqui a respeito dos estabelecimentos penais é passível de cair em prova sim. Então, vamos continuar. Agora, vamos falar do Centro de Reeducação do Jovem Adulto. O Centro de Educação do Jovem Adulto destina-se aos sentenciados de 18 anos a 21 anos, em regime aberto e semiaberto. Isso aqui é muito importante vocês frisarem a questão da idade, por conta de que essa questão de estar separado esses jovens de 18 a 21 anos é mais por conta mesmo ali das influências negativas que esses jovens possam ter de pessoas que estão com quem eles vão conviver, que não estão ali no nível de ressocialização adequado, Então, para o Estado recuperar o jovem de 18 a 21 anos é muito mais fácil do que um que já está com idade avançada, Que já não tem muitas perspectivas, O jovem ele tem essa perspectiva, de ter um futuro melhor e, de certa forma, o Estado pode incentivá-lo nessa categoria. Então, por isso, existe um centro de reeducação, ok? Um centro de reeducação contará concessão independente para os menores infratores que tiverem atingido 18 anos, sem conclusão do processo educativo. Então, será que os menores infratores terá essa sessão independente, ok? Atingir 18 anos sem conclusão do processo educativo. No Centro de Educação do Jovem Adulto será intensiva a ação educativa, com ação de métodos pedagógicos e psicopedagógicos. Então, pessoal, grifem esse artigo 99 aqui, e eu vou explicar aqui essa situação da intensiva ação educativa. Então, essa é a finalidade do centro educativo, para essa reeducação de jovens adultos. Então, pessoal, de certa forma ali, o Estado trabalha essa intensividade para realocá-lo ali na sociedade e sem interferência externa que possa ser prejudicial para esse jovem adulto. Para a individualização do tratamento, as sessões conterão no máximo de 20 a 30 sentenciados, ok? Pode julgar aqui, pessoal, no artigo 99 e no 100, questão de prova, QP, questão de prova, ok? Isso aqui, todas essas situações dos estabelecimentos penais, as suas finalidades e o regime em que elas se enquadram, é muito importante vocês estarem bem conexos com isso aí mesmo. O pessoal do centro será especialização profissional com atualização em cursos especiais promovidos pelas administrações penitenciárias, ok, pessoal? Agora vamos falar do centro de observação. O centro de observação é um estabelecimento de regime fechado. Tem por objetivo estudar a personalidade do delinquente nos planos físico, psíquico e social para sua afetação ao estabelecimento adequado ao regime penitenciário, indicando as medidas de ordem escolar, profissional, terapêutica e moral com que fundamentarão a elaboração do programa de tratamento reeducativo. Então, nesse caso aqui, pessoal, do centro de observação, o importante é vocês frisarem o quê? O programa, O programa de tratamento reeducativo, Porque o preso, como que funciona esse centro de observação? Ele vai chegar nesse centro de observação, o sentenciado, o IPL, o indivíduo
de privado de liberdade, ele vai chegar nesse centro de observação e vai fazer um estudo criminológico, levando em conta ali os seus antecedentes, levando ali em conta o seu convívio social e leva em conta ali todos os dados do indivíduo para fazer um programa de ressocialização. Lembre-se, isso já foi questão de prova. O programa de ressocialização ele é individualizado, sentenciado por sentenciado. Não tem programa de ressocialização coletiva, porque cada indivíduo na sociedade possui as suas peculiaridades, né? Cada indivíduo passou por um problema na sua vida, né? Então, de certa forma, ali precisa se fazer essa individualização da pena, ok? O centro de observação, além do pessoal de segurança, vigilância e administração, contará com equipe interdisciplinar de observação, constituída de psicólogo, psiquiátrico, clínico geral, assistente social, educador e criminólogo, né? Então, pessoal, essa forma aqui do tratamento, né, no centro de observação é para mais ali, para adequar mesmo para onde esse indivíduo vai, aonde vai alocá-lo, né? Por exemplo, se ele tem muita ligação com a família, o cara pode ficar ali no presídio, residente na sua comarca ali, dependendo da circunstância, né? Se for de seja eventual ele permanecer na comarca, ok? Agora vamos falar do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, né? Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do regime semiaberto. Grife essa questão aqui, semiaberto, e destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis, de acordo com o Código Penal, no artigo 26 lá, ok, pessoal? Haverá sessões independentes do regime fechado. Então, para a gente interlocutar essa relação aqui do hospital psiquiátrico, ela possui as 3 categorias. Ela possui o regime aberto, ela possui o regime semiaberto e possui o regime fechado. Na condição de regime fechado, vou ir grifando para vocês aqui para destacar quais são os pontos importantes. O regime fechado, no caso do preso de extrema periculosidade, que ele não pode ficar no convívio com os outros presos, né, com os outros detentos. Aliás, no caso do regime psiquiátrico, são pacientes, ok, pessoal? Então, nesse caso aqui que o preso é de extrema periculosidade, nesse caso aqui ele vai ficar no regime fechado, mas excluído dos outros pacientes mesmo, por conta desse risco à integridade física. E no caso do regime aberto, grifem também essa questão aqui do aberto, destina-se ao tratamento ambulatorial, que essa é a finalidade do hospital psiquiátrico, é o tratamento ambulatorial, que visa o quê? A preparação para o reingresso na sociedade. Beleza, professor, mas todos os casos vão ser possíveis de preparação, né, de cessar ali? O importante na questão do hospital psiquiátrico, né, não necessariamente o problema que ele possui, né, talvez esse problema neurológico seja incurável, né? Existem casos de problemas neurológicos de pessoas inimputáveis e semi-imputáveis que não possuem cura, né? Não possuem uma cura ali para a doença. Então, nesses casos, pessoal, o que o Estado visa? O Estado visa a preparação do indivíduo para ele viver em sociedade a partir do quê? Da periculosidade cessada, né? Então, no caso da periculosidade, se ele ali não possui mais periculosidade, né? Cessou o perigo ali, ele pode, mesmo que seja imputável, ele pode viver novamente em sociedade, né? Mesmo ali que, de certa forma, ele ainda possua o problema neurológico, o Estado vai dar o aparato, logicamente, para essa família de preso que possui problema neurológico. Mas, nesse caso aqui, o que importa para o hospital psiquiátrico é a cessação da periculosidade, ok? E no estabelecimento psiquiátrico haverá nas dependências da administração, segurança e vigilância, centros de observação normal, de praxiterapia, esporte e recreação, observados o que for aplicável de acordo com a LEP, né, a Lei de Execução Penal Federal aí, ok, pessoal? Então vamos dando continuidade aqui. No hospital, além do exame psiquiátrico, será realizado o exame criminológico. Então grifem essa situação de exame criminológico aqui também, porque eles vão falar o quê? Somente nos casos de pessoas sem o problema neurológico
não será necessário o exame criminológico, porque vão ser outras vias necessárias aí para o tratamento dele. Errado, também conta-se o exame criminológico ali. O tratamento terapêutico educativo, com respeito e proteção aos direitos da pessoa e do sentenciado. O pessoal profissional e não profissional do estabelecimento psiquiátrico deverá ser selecionado e qualificado, com especial atenção às peculiaridades ao tratamento dos sentenciados. Então vai ter todo um preparo ali dos funcionários, toda uma certa ali preparação para receber esses pacientes, ok? A direção do hospital deverá informar mensalmente a autoridade judiciária sobre as condições psíquicas do sentenciado recuperado, ok? A administração penitenciária poderá firmar convênio com o Hospital Psiquiátrico da Comunidade para o tratamento sentenciado, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Pessoal, preparei para vocês aqui mais uma tabela, né? Primeiro, separei a respeito dos estabelecimentos penais existentes, né? Que são quais? Casa do albergado, colônias agrícolas ou industriais, penitenciária, presídio, cadeia pública, né? Cada um com as suas peculiaridades, tudo ali certinho, bem alocado. E essas tabelas, pessoais, não é muito aconselhável a questão de decorar, né? Mas nesse caso aqui dos estabelecimentos penais, eu sugiro que vocês decorem, pelo menos gravem ali um pouco a respeito da unidade, do regime e a finalidade do tratamento, porque é isso que vão cobrar de vocês na prova, né? Então, caros amigos, caros concurseiros, isso aqui é a parte fundamental das normas de execução penal, ok? Já veio muita questão de prova versando sobre isso aqui, então é importante que vocês deem uma certa atenção, como eu passei para vocês aqui. Nesse caso eu fiz a tabela separada, né, por conta dos estabelecimentos, né, e por conta aqui no caso da finalidade. No caso da finalidade aqui, a gente pegou o Centro de Reeducação do Jovem Adulto. A finalidade dele é o que? A intensiva ação educativa. Então, pessoal, fiquem atentos quanto a essa finalidade dos tratamentos, entendeu? Então, se temos ali um tratamento de reeducação, qual que é a sua finalidade? Se temos ali um centro de observação, qual que é a sua finalidade? E temos ali o hospital psiquiátrico, qual que é a sua finalidade, ok? Encaixe uma com a outra, a nomenclatura é muito fácil de selecionar isso em prova. Então vemos aqui, ó, o centro de observação, um estudo de personalidade, também o regime também é muito importante, viu, pessoal? Então é uma tabelinha aqui para identificar, fiz para vocês essa tabelinha para identificar quais são ali as questões importantes do que vai vir. Então meio que decorem essa tabela aí para chegar na hora da prova ficar mais fácil para vocês. E o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, na mesma circunstância que o tratamento ambulatorial dos inimputáveis ou semi-inimputáveis. O regime, pessoal, também é importante. No caso do hospital psiquiátrico, possui as 3 modalidades, ok? Agora vamos fazer uma questão aqui. Essa questão é da IBFC, foi de 2018, foi para aquele concurso para o contrato, né? O contrato que exige ali um tempo determinado, não foi para cargo efetivo, mas teve esse concurso aí, a gente pode dar uma conferida na questão. Quanto ao que compreende os estabelecimentos penitenciários, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Presídio e cadeia pública destinado à custódia dos presos à disposição do juiz processante. Certo ou errado, pessoal? Certíssimo, né? Essa questão aqui muito tranquila, pediu a informação correta, né? Sugiro que vocês circulem, façam sublinhação aí do que está pedindo na questão para vocês se atentarem do que está pedindo. Então, assim, presídio e cadeia pública destina a custódia dos presos à disposição do juiz processante. Lembrando, por que no caso aqui que precisa estar à disposição do juiz processante, no caso da cadeia pública, no caso dos presídios, né? Porque contém muitos presos provisórios, né? Então, estar à disposição do juiz processante é muito importante para esse direcionamento, né? Para quais estabelecimentos ali alocam os presos, né? Então, nesse caso aqui do presídio da cadeia pública, o meio físico, né? O meio urbano é muito importante ali para estar à disposição do juiz, ok? Agora vamos falar aqui das outras alternativas, ver o que está errado. No caso da penitenciária, para o sentenciado em regime semi-aberto, errado, né, pessoal? A gente sabe que é em regime fechado, né?
Porque ali já são os condenados e geralmente tem mais aparato ali para esse cara cumprir a pena, né? No caso dos condenados. A casa do albergado para o sentenciado em regime semiaberto? Errado também, né? Vou só riscar o semi aqui, né? Porque a casa do albergado é para o regime aberto, né? Vocês lembraram disso? O cara vai, sai de rua, o cara fica na sua residência, trabalha no seu emprego e ele só vai na casa do albergado para dormir. Ele sai, vai, chega lá, comparece à noite, porque nesse caso aqui, diante aos olhos da justiça, né? O período noturno é o período para se cometer delitos, é o período ali para se fazer a coisa errada, né? A famosa sexta-feira, chegou sexta-feira, então vou dar a louca, né? É isso que o Estado pretende evitar. Centro Criminológico para a realização do exame pericial de observação e de classificação. O que está errado nessa questão aqui, pessoal? Exame pericial, vamos voltar lá no artigo 71. Para vocês lembrarem disso aqui que foi falado na aula passada, né? Centro de observação para realização do exame criminológico de classificação. Então, pessoal, essa questão do centro de observação aqui não tem nada a ver com perícia. A perícia é outra área, né? A área ali da polícia científica não tem muito a ver com o que se pede aqui na alternativa não, viu? No caso aqui do exame pericial, não seria exame pericial, seria exame criminológico, ok? Estamos falando aqui do centro de observação, ouviu? E no caso do centro de reeducação do jovem adulto para o sentenciado em regime fechado, está certo, pessoal? Passei para vocês aqui que é o que? Aberto e semiaberto, ok, né? Então, nesse caso aqui, para o jovem sentenciado é o que? Regime aberto e semiaberto. Nada de regime fechado, ok? Então, vamos dar continuidade ao nosso material aqui. Encerramos essa parte dos estabelecimentos penais naquilo que eu couber, né? Que eu expliquei para vocês ali do que é importante, do que é bom vocês frisarem. Ok, fechamos essa parte. Agora vamos começar aqui do regime penitenciário e a admissão e o registro, né? Como que faz essa admissão e registro? Protocolos burocráticos. Vamos lá. A admissão do sentenciado ou do preso provisório se fará à vista de ordem da autoridade competente. Ok. O registro de detenção e intenção será feito em livro próprio ou meio eletrônico. Nesse caso de meio eletrônico aqui, pessoal, já está empregado no Estado, que é o que? O SIGPRI, ok? O SIGPRI. A identidade do sentenciado ou do preso provisório, então o que vai constar no SIGPRI ali? Os motivos da detenção ou da internação e a autoridade que a determinou. E o dia e a hora da admissão e da saída. Isso aqui também é muito importante, viu, pessoal? Porque a partir do momento que você recebe um alvará, o policial penal ele possui 24 horas para determinar a soltura do indivíduo. Então, no caso aqui, eu vou até anotar para vocês. 24 horas para soltura. Inicia-se no ato do registro o prontuário pessoal do sentenciado e o que seguirá nas transferências. Então vai ser tudo lançado ali. Se ele houve uma transferência para outra unidade, vai ser tudo lançado ali também. No caso, se ele sair do fechado para o semiaberto, também será da mesma forma. O prontuário conterá uma parte jurídica, uma parte penitenciária e uma parte social. Então todo esse sistema do SIGPRI ali vai constar todos os dados sobre esse indivíduo. O sentenciado será informado sobre a legislação pertinente e sobre o regimento interno do estabelecimento. O sentenciado terá o direito de informar sua situação ao juiz e o seu advogado ou a pessoa por ele indicada. Então, aqui no caso, pessoal, estamos falando aqui do direito. O direito do sentenciado de informar a situação ao juiz. O preso provisório será informado de seus direitos, assegurada a comunicação com a família ou com o seu defensor e o respeito ao princípio da presunção de inocência, né? Isso aqui está lá na Constituição, no artigo 5º. Tá tranquilo isso aqui? Então, assim, tá bem relacionado, sem dificuldades nesse artigo aqui. Então, pessoal, o artigo 116 aqui, grifem ele todo para mim. Questão de prova. Urgente, viu? Questão de prova, esse artigo 116 aqui.
Vamos grifar ele todo aqui que eu vou detalhar ele aos poucos para você aí, meu caro aluno. Então, pessoal, detalhando aqui esse artigo 116. Como que vai ser esse artigo 116 aqui? Efetuada, vamos por etapas. Efetuada a admissão, proceder-se a separação segundo o sexo, né? Será separado aqui segundo o sexo, segundo a idade, segundo os antecedentes e o estado físico e mental. Ok? Vamos por etapas aqui. No caso do sexo, né? Feminino e masculino, né? Nesse caso aqui, por que vai ser separado? Por ocasiões lógicas, né? Pela resguardar a integridade física, principalmente da mulher. Sabemos que vivemos numa sociedade machista aí, seria totalmente prejudicial para o estabelecimento penal recorrer a um caso de estupro dentro do estabelecimento penitenciário, né? Então, infelizmente, a gente vive uma sociedade machista e esse tipo de coletividade entre homens e mulheres numa mesma cela não é permitido, por questões lógicas. A questão da idade, né? A gente falou lá um pouco sobre o Centro de Reeducação do Jovem Adulto, exatamente por essas circunstâncias, né? Da questão mesmo ali da influência negativa. Os antecedentes, especificamente aqui os crimes sexuais, né? Quando se fala dos antecedentes criminais aqui, está falando desses crimes sexuais, porque na sociedade como um todo, e principalmente nos estabelecimentos penitenciários, né? Nos estabelecimentos penais, existe essa repudiação aos crimes sexuais. Então, eu falo para vocês que esses, no caso que possuem crimes sexuais, são separados também. O estado físico e mental também será separado, né? Principalmente ali no caso dos idosos e pessoas com uma precariedade física, possuem cela individual ali, possuem cela separada ali, e principalmente ali mais perto, né? De onde fica ali no espaço físico dos policiais penais para um certo socorro ali imediato, ok? Também vou apagar aqui para vocês, deu para entender bem esse artigo, vou apagar aqui só para a gente falar desse 117. Questão de prova, esse artigo 116, viu? Eles vão querer fazer, na questão da banca, pessoal, não tem muito aí para falar da banca, porque dos concursos anteriores, a IBFC que preparou, né, as provas da carreira de agente penitenciário, e nesse caso aqui eles vão confundir vocês com o quê, né? Que não haverá discriminação, no caso lá de sexo, cor, raça, religião. Então vai ver lá, raça, cor e religião são totalmente diferentes aqui no caso aqui da separação individual ali, ok? Nesse caso aqui não haverá discriminação, né, por parte do estabelecimento penal, ok? A agenda diária das atividades da vida em comum dos sentenciados será elaborada pela CTC, né? A gente já vem falando bastante da CTC, vem repetir para vocês aqui que ela elabora esse PIR, né? O Programa Individual de Ressocialização. Para quem não viu minhas aulas anteriores, eu falei um pouco desse PIR aí para vocês, ok? Agora vamos falar um pouco do alojamento. Aos sentenciados serão destinadas celas individuais. Aos sentenciados o quê? No regime, nos estabelecimentos penitenciários, ok? Aqueles lá que possuem regime fechado. Em caso de necessidades da administração da penitenciária, poderá autorizar a colocação de mais um sentenciado na cela ou no quarto individual. Adequadamente selecionado, vedada nesse caso a ocupação por 2 sentenciados. Os locais destinados ao dormitório e à vida em comum devem atender às exigências de higiene. Então, pessoal, a gente falou um pouco já também a respeito do alojamento, quais são lá a metragem, no caso aqui, 6 metros quadrados, né? A metragem mínima para uma cela. Viu, pessoal? Vou colocar aqui o mínimo. Esses 6 metros quadrados, né? E precisa ter o quê? Ventilação, água, luz e calefação. Detalhe aqui também, vou notar para vocês aqui também. Vedada cela
escura, não existe a detenção, não existe a punição de isolamento em cela escura. Toda cela terá tudo isso aqui que a gente vem falando: higiene, espaço, que é o mínimo lá de 6 metros quadrados, a ventilação, a luz e a calefação, ok? É permitido o alojamento em comum no estabelecimento aberto com consentimento do sentenciado. Haverá alojamento coletivo de uso temporário para atender a necessidade urgente. Agora, a respeito aqui do vestuário e da higiene pessoal. O sentenciado poderá usar o vestuário próprio, logicamente respeitando o quê? As condições climáticas e que não afete a sua dignidade, né? No caso dos estabelecimentos penitenciários, tem ali o seu próprio uniforme, que é aquele vermelho da SUAP. Hoje em dia tá lá, vem os uniformes com NEPEM, mas enfim, nesse caso aqui vai ter também os fornecidos pela administração, porque o Estado terá que providenciar assistência material ao sentenciado, ok? O sentenciado disporá de roupa necessária para sua cama e de um móvel para guardar os seus pertences. Já falei um pouco aqui quais são os materiais que o preso adentra na unidade prisional, né? Calça, camisa, blusa, short, lençol, cobertor, caneca, colher, escova de dente, enfim, o Estado fornece toda a assistência material ali para a subsistência dele nas unidades prisionais. A administração do estabelecimento fixará horário para os cuidados de higiene pessoal dos sentenciados e colocará à sua disposição o material necessário. Nesse caso aqui do artigo 124, pessoal, é exigida de todos os sentenciados. A gente vai ver isso aqui nos deveres do preso, ok? Vai ter a listagem lá de deveres, né, e direitos do preso. Então, nessa casa da higiene aqui, é um dever do sentenciado, ok? A alimentação. Da administração do estabelecimento fornecerá alimentação aos sentenciados, controlado por nutricionista, convenientemente preparada de acordo com as normas dietéticas e de higiene. Então, pessoal, o preso vai ter ali, o sentenciado vai ter ali 4 alimentações ao dia, né? No caso, café, almoço, café da tarde, né? Ou lanche da tarde. E no caso aqui, o jantar, ok, pessoal? Distribuídos ao longo do dia. Da assistência sanitária, o estabelecimento penitenciário disporá de clínico geral, odontólogo e psiquiatra, principalmente grife, essa questão aqui da odontólogo, né? O preso terá assistência odontológica fornecida pelo Estado, né? Vai vir na prova dos senhores, como que vai cair? Vai falando lá que a assistência odontológica será necessariamente fornecida pela comunidade, pela família, né? Enfim, não será responsabilização do Estado. E não, o sentenciado será aqui, ó, parágrafo 2º, prestada assistência odontológica, né? O Estado vai prestar essa assistência. O doente que tiver necessidade de cuidados especiais será transferido para estabelecimento penitenciário especializado ou hospital civil. Nesse caso aqui de hospital civil, vai ter o quê? Escolta, né? O preso não vai ficar lá por conta própria, não. Para assistência sanitária, os estabelecimentos penitenciários serão dotados de enfermarias com camas, material clínico, instrumental adequado e produtos farmacêuticos para internação médica odontológica de urgência. Então, nesse caso aqui, os estabelecimentos penitenciários que constarão aqui, geralmente é a penitenciária, né? Aquela que eu falei para vocês lá, alocados lá mais de 500 presos para regime fechado, ok? A dependência para observação psiquiátrica e cuidados de toxicômano e unidade para doenças infecciosas. O estabelecimento penitenciário destinado às mulheres disporá de dependência dotada de material de obstetrícia para atender a mulher grávida ou a parturiente, cuja urgência do Estado não permita a transferência para o hospital civil, né? Então vai ter ali unidades necessariamente para abrigar presas femininas que terão todo esse aparato diferenciado, ok? As unidades do sistema prisional e penitenciário notificarão a unidade de atenção básica de saúde
que referencia o seu território, né? A existência de presa grávida, lactante ou acompanhada de filho na primeira infância, para regularização de atendimento à saúde materno-infantil. A transferência para a unidade prisional com indicação do novo local de internação de presa grávida, lactante ou acompanhada de filho na primeira infância, para regularização e continuidade do atendimento à saúde materno-infantil. Então, será autorizada ali a permanência do filho com a mãe nas unidades penitenciárias, ok? O estabelecimento prisional é sujeito ao controle sanitário nos termos da Lei 13.317, né? Será que não está fazendo parte para vocês do currículo ali de vocês ali do que vai cair em prova? O regulamento fixará a rotina de inspeções sanitárias aplicável ao estabelecimento, ao que se refere o caput, né? Então vai ter toda uma preparação ali higiênica, né? A respeito ali das necessidades das mulheres. Agora vamos falar um pouco aqui de comunicação com o exterior, da correspondência. Pessoal, grifem para começar aqui. Vou colocar aqui no capítulo inteiro, título 5 inteiro. Questão de prova, viu? Ele aqui é questão de prova, porque veio no REDPRI e o REDPRI foi revogado. Avisando para os senhores, hoje o que está em vigor é o quê? O REMP, né? O REDPRI foi revogado e no REDPRI constava, né, que a correspondência poderia ser restrita a critério do diretor-geral do estabelecimento por conta de falta disciplinar. Acabou isso, viu, pessoal? O estabelecimento penitenciário não vai mais restringir a correspondência do preso, com exceção de uma circunstância. No caso aqui, em caso de perigo para a ordem ou para a segurança do estabelecimento. Nesse caso aqui, que comprometa a segurança, será vedada sim a correspondência. No caso, ela será restrita, no caso, ela será barrada, ok? E nos casos aqui, falando do sentenciado analfabeto, pode ser, a seu pedido, lida e escrita por funcionário ou visitador por ele indicado, né? Então, já sabemos aqui que o ensino fundamental será obrigatório nas unidades prisionais. Então, só relembrando, viu, pessoal? Isso aqui eu falo o tempo todo aqui, falei nas minhas aulas anteriores, porque isso aqui é questão de prova, sim. Pode vir ali na Lei 11.404. É facultativo o ensino fundamental. Está certo? Está errado, ok? A correspondência por telefone será autorizada pelo diretor do estabelecimento, por escrito e motivadamente. Então, pessoal, a não ser em caso de... Vou até passar um marca-texto aqui nessa questão aqui. Em caso de perigo para a ordem ou para a segurança do estabelecimento, o diretor poderá censurar a correspondência dos sentenciados, somente nesse caso, ok? Agora vamos fazer uma questão aqui da IBFC, prova de 2014, daquele edital de 2013, ok? De acordo com a Lei Estadual 11.404, que contém normas de execução penal, o sentenciado analfabeto poderá solicitar que sua correspondência seja lida ou escrita por funcionário por ele indicado. Certíssimo, né, pessoal? A gente acabou de ver isso aqui, está certíssimo, né? Agora vamos ver as outras alternativas. Somente terá direito a receber ou escrever correspondência, desde que exista profissional habilitado. Poxa, será que dentro do estabelecimento penitenciário, né, um concurso público que a exigência mínima é de ensino médio, né, como que não vai ter um pessoal ali que seja habilitado para escrever, né, ler e escrever? Então, falso, né? Profissional habilitado existe sim. Deverá ter suas correspondências arquivadas até que tenha concluído o ensino fundamental obrigatório. Então, durante esse prazo aí, vamos supor que a pena dele é 1 ano. E durante 1 ano ele está fazendo o ensino fundamental ali para saber ler e escrever. Então, nesse 1 ano ele não vai conseguir receber correspondência? Errado, né? Ele vai ficar 1 ano incomunicável com a família? Errado. Então, alternativa errada. Correspondências arquivadas? Errado. E não terá direito a receber correspondência. A gente viu aqui atrás que a única forma de censura a respeito de correspondência será o quê? Através que comprometa a segurança dos estabelecimentos. Então, errado também. Então, pessoal, a alternativa certa é a letra A.
Deixei aqui bem frisado para vocês que isso aqui cai muito, é recorrente sim, o artigo 130 e 131 do que a gente acabou de ver aqui. Pessoal, a gente encerra aqui a aula, a gente vai começar na próxima aula das visitas, falando das visitas dos presos aí. Estamos quase encerrando aqui o nosso curso sobre a Lei 11.404 e bons estudos e até a próxima aula.